Louvado seja o nome do Senhor, a graça e a paz a todos, amém? É um enorme e grande prazer estar aqui com vocês, né? Junto com a minha igreja, com a igreja que eu amo, com os irmãos que eu amo, né? E é um privilégio poder de alguma forma contribuir nessa noite, trazendo uma palavra, né, a ser compartilhada. É uma palavra que o Senhor ministrou fortemente ao meu coração e eu creio nessa noite que o Senhor vai falar com você também de uma maneira especial. Amém? Antes de dar início, eu gostaria de mais uma vez orar. Amém? Senhor, eu louvo o teu nome nessa hora, mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que sustenta, porque o Senhor é um Deus que nos surpreende a cada dia, Senhor. E nessa noite eu te peço no nome de Jesus, surpreende a tua igreja. Senhor Deus, que o Senhor venha alcançar o nosso coração, Senhor, nesse lugar. Meu Deus, toda honra, toda glória, Senhor Deus, nós oferecemos a Ti, entregamos a Ti, Senhor, de livre e espontânea vontade. Senhor Deus, nós queremos sair daqui alegres e muito mais convictos, Senhor Deus, da Tua existência, Senhor Deus, e da Tua grandeza. Meu Deus, no nome de Jesus, tira de nós, Senhor Deus, tudo aquilo que possa roubar o Teu brilho, Senhor, tudo aquilo que possa tirar de alguma maneira, Senhor Deus, o teu senhorio, a tua grandeza, quem o Senhor é, meu Deus, no nome de Jesus, que só o Senhor apareça nesse lugar, que só o Senhor apareça nesse lugar, no nome de Jesus, Senhor Deus, no nome de Jesus, que o Senhor possa tocar em cada um nessa noite, e cumprir somente a tua vontade, Senhor. Cumprir a tua vontade, Senhor. No nome de Jesus, te entregamos esse momento em tuas mãos, Senhor. E faça dele a tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é bom o tempo todo, irmãos. E eu escrevi algumas coisas aqui nesse caderno que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Amém? O tema que o Senhor me conduziu a escrever e a trazer, ele fala, na realidade ele é um tema de um livro que eu li, né? E olha que eu não sou um leitor de bater recorde de leitura, de ler muitos livros ao ano, até porque eu não tenho esse tempo todo tanto tempo assim para ler vários livros, mas esse foi um livro que eu consegui ler. E ele é um livro, de certa forma, grande. Eu li ele no meu aniversário comecei a ler no meu aniversário de 22 anos. Ou eu estou mentindo? Acho que eu estou mentindo. Acho que no meu aniversário de 30 anos, eu creio. Eu estou com 33 anos. E esse livro foi uma discípula minha que me deu de presente no dia do meu aniversário. E exatamente no dia do meu aniversário, eu comecei a ler esse livro. E a meta para ler esse livro era de 40 dias. E eu consegui ler ele em 40 dias. E eu comecei a ler ele novamente há algumas semanas atrás. Eu senti o desejo, né, de ler ele outra vez. E o tema dele é uma vida com propósitos. E é o tema da palavra de hoje.
uma vida com propósitos. E eu quero começar dizendo, nessa noite, que a tua vida tem propósito. Que você, Deus te escolheu exatamente da maneira que você é, com as características que você tem, com a aparência que você tem, para cumprir o propósito que Ele separou para você. É por isso que a nossa vida ela é cheia de propósito. E o tema da ministração é uma vida com propósito. Eu estou diante de muitas vidas aqui. Então eu estou diante de muitos propósitos aqui. E eu gostaria de fazer uma pergunta a você, para você guardar ela até o final do culto. Ou se você quiser anotar ela e ficar com ela, é sua. E a pergunta é: o que faz Deus sorrir? É uma pergunta para a gente pensar, né? Será se você já se perguntou? Será se você já se fez essa pergunta? Ou será se alguém já fez uma pergunta dessa a você? O que faz Deus sorrir? O que faz Deus sorrir? O primeiro propósito, irmãos, o primeiro propósito de nossas vidas nessa terra, eu creio que um dos primeiros propósitos da nossa vida nessa terra é agradar o coração de Deus. Eu não sei como você pensa, mas eu creio que esse é o primeiro propósito das nossas vidas. É agradar o coração de Deus. E a tarefa mais importante que nós temos, a tarefa mais importante é descobrir como fazer isso. Essa é a tarefa mais importante das nossas vidas. E eu pergunto a você, o que é mais importante para você? Além de agradar ao Senhor. Porque eu digo nessa noite que a tarefa mais importante que nós temos é descobrir como fazer isso. E a única maneira de nós descobrirmos como fazer isso, a única maneira de eu, Fagner, descobrir como fazer isso, eu acredito que não existe outro livro que nos ensine, se não é a palavra do Senhor, se não é a própria palavra que Ele teve o cuidado de produzir. Nesse livro nós vamos ter todos os métodos de como agradar a Deus. E a Bíblia fala, ela conta uma história. A Bíblia diz, né? Ela fala uma história de um homem que eu vou já citar esse homem para a gente poder dar continuidade àquilo que o Senhor quer nos direcionar. A Bíblia fala: descubram o que agrada a Cristo e comece a praticar. Efésios capítulo 5, no versículo 10, vai nos ensinar o que agrada ao Senhor, o que agrada o coração de Deus. E nós precisamos descobrir isso, e precisamos, depois de descobrir, praticar, fazer. Encontramos na Bíblia um exemplo claro de alguém que agradou a Deus. Na Bíblia a gente encontra. E o homem que eu quero citar aqui é Noé. Eu creio que todos aqui hoje conhecem a história de Noé. Uma história linda, uma história que, de certa forma, é inspiradora para muitos. Apesar de
de ser muito conhecida, né? Mas é uma história que, até os dias de hoje, inspira muitos homens. E tem me inspirado no momento que eu relembrava dessa história na Bíblia. Na época de Noé, o mundo estava moralmente arruinado. Moralmente, o mundo estava em ruínas, arruinado. Todos viviam para seu próprio prazer. O Senhor não conseguiu achar ninguém interessado em agradá-lo. Então a palavra do Senhor diz que o Senhor se arrependeu de ter feito o homem. Mas houve um homem só, um único homem, diante de uma geração de pessoas, diante de uma porção de família, diante da existência de muitos seres como nós. Somente um homem naquela época agradou o coração de Deus. E esse homem foi Noé. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 8, que Noé, ele dava alegria ao Senhor. Você já imaginou como isso é extraordinário? Um homem comum, como um de nós, dá alegria ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Criador de todas as coisas. Como isso é extraordinário, irmãos. Um homem mortal, um ser humano mortal, dá alegria a um Deus vivo, ao único. Observando a vida de Noé, irmãos, nós aprendemos 5 atos de adoração que fazem Deus sorrir. Observando a vida de Noé, nós conseguimos aprender 5 atos de adoração que fazem Deus sorrir. E o primeiro deles, irmãos, é que Deus sorri quando amamos Ele acima de qualquer coisa. Amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Deus sorri, olha só, Deus sorri, Ele se alegra, irmãos. De fato, Ele sorri, Ele se alegra, Ele ri. Quando nós o amamos acima de qualquer coisa. Qualquer coisa, irmãos. Trazemos como exemplo o próprio Noé, que amava a Deus mais do que qualquer coisa no mundo. A Bíblia diz que durante toda a vida de Noé, olha só, e olha que Noé viveu muitos anos. Eu não vou citar aqui porque eu posso errar e me complicar. Mas Noé viveu muitos anos. Para você ter uma ideia, só para construir um barco, uma embarcação, durou quase 120 anos. Daí dá para a gente ter a ideia de quantos anos Noé viveu. E ele vivia um íntimo relacionamento com Deus. Agora imagine aí, um homem que viveu centenas de anos e todos os anos de sua vida ele viveu dia após dia de forma íntima com Deus. Olha como isso é inspirador, irmãos. Porque nós, quando nós olhamos para nós, às vezes nós não conseguimos permanecer uma semana de pé, frente a frente com o Senhor. Porque no primeiro obstáculo, na primeira dificuldade, na primeira adversidade, o que sai das nossas bocas é maldição e murmuração.
E nós vivemos uma vida em círculos, em um deserto quente e escaldante. Nós vivemos anos e anos batalhando, discutindo, sofrendo, ralando pelas mesmas coisas, irmãos. Pelas mesmas coisas. Nós atrasamos o propósito de Deus em nossas vidas, muitas das vezes por causa de uma teimosia nossa. Por causa que escolhemos voltar atrás. E eu quero dizer nessa noite para os irmãos: não importa se existem reis tentando te destruir, não importa se existem centenas de principados e potestades organizadas para te ver cair. O que mais importa, meu irmão e minha irmã, é que o sangue de Jesus, ele é suficiente em nossas vidas. E por causa do sangue de Jesus, nós podemos contemplar a terra prometida. Nós podemos contemplar a paz que excede todo entendimento. E eu sei que nós vamos passar por aflições, irmãos. Nós vamos passar por grandes lutas, por grandes tribulações. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que eu decido permanecer em Cristo. Que eu decido permanecer nele, permanecer na videira, permanecer colado a ele. Porque eu sei que depois da tempestade vem a calmaria. Porque eu sei que depois do momento de luta e de tribulação, irmãos, eu vou poder olhar para frente e declarar que eu venci mais uma. Que o Senhor me deu condições para passar por mais uma luta e se tornar muito mais forte do que há dias atrás, do que há meses atrás. Eu quero dizer para você, irmãos, que a tua dificuldade, ela só serve para te tornar mais forte, irmão. A tua dificuldade, a única serventia dela é te tornar mais forte, é te tornar mais preparado ainda para lidar com dificuldades mais intensas, porque tudo é um preparo. Então, durante toda a vida de Noé, ele viveu um íntimo relacionamento com Deus. E ele não voltou atrás. Apesar de muitas pessoas questionarem ele. Apesar de muitas pessoas tentarem fazer Noé duvidar da grandeza do Senhor, ele permaneceu. Ele continuou. E o Senhor continuou sorrindo. Continuou se alegrando em relação a Noé. E a segunda é que Deus, ele sorri quando confiamos nele completamente. Deus, ele se alegra de você, irmãos. Ele se alegra de mim quando eu confio completamente nele. Não é só um pedaço de confiança, irmãos. Não é só um trecho de confiança. Não são só alguns dias ali de confiança. Mas nós estamos falando de uma completa confiança em Deus. Completa. E Noé, ele agradou ao Senhor confiando nele, confiando no Senhor o tempo todo. Mesmo quando tudo não fazia sentido algum, Noé permaneceu confiando em Deus. Por que eu falo isso? Porque durante a história, quando o Senhor pede para Noé construir uma embarcação,
Se a gente ler o contexto todo, nós vamos entender que Noé morava a milhares e milhares de quilômetros do mar. Então não tinha por que Noé construir uma embarcação numa distância dessa. Era motivo para Noé questionar a Deus. Porque Noé ia pensar consigo mesmo, mas onde essa embarcação vai servir? Se eu moro a milhares de quilômetros do mar. Então Noé teve motivos para questionar. Mas ele não questionou. Ele continuou crendo e continuou obedecendo o comando de Deus. É por isso que Deus sorri quando confiamos nele completamente. Deus também sorri, irmãos. Terceiro, quando lhe obedecemos incondicionalmente, sem condição alguma, sem nenhuma condição, sem nenhum questionamento, sem nenhuma conversa, sem nenhuma negociação. Deus, ele só quer que a gente obedeça e ponto. Quando Deus pede para Noé construir aquela embarcação daquele tamanho, a distâncias, sabe, a uma distância muito grande do mar, da água. A palavra do Senhor fala que Deus falou para Noé exatamente as características e o tamanho da embarcação, a maneira, os compartimentos, a madeira, tudo foi arquitetado por Deus e Noé só precisava obedecer. Noé não questionou em nenhum momento sobre o tamanho, sobre a madeira a ser usada, sobre os compartimentos a serem feitos e sobre a quantidade de animal que deveria ser posto lá dentro. Noé não questionou a Deus em nenhum momento. Noé só obedeceu à vontade de Deus. Noé fez exatamente do jeito que Deus queria que a embarcação fosse. Não foi do jeito que Noé queria, da cor que Noé queria. Imagina aí Noé dizendo para Deus: Senhor, bora botar um jogozinho de luz na barca. Bora pintar ela aqui, fazer um desenho aqui legal. Não. O tempo todo Noé realizava de acordo com os comandos que Deus dava a ele, com a direção que Deus dava a ele. Noé em nenhum momento saiu da linha de pensamento de Deus. Em nenhum momento. É por isso que Deus, ele se alegrou, é por isso que Deus, ele sorri quando nós obedecemos ele sem questionamento, incondicionalmente, irmãos. E o quarto, Deus sorri quando louvamos e damos graça continuamente. Amém, irmãos? Deus, ele se alegra quando nós, ao invés de murmurarmos, ao invés de reclamarmos, ao invés de blasfemar, de falar bobagem, Deus, ele se alegra quando o louvamos e damos graça continuamente, em todo tempo, em qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer situação, em qualquer lugar, seja lá o que você estiver fazendo. Deus sorri quando louvamos e o adoramos e damos graça
continuamente. E a primeira atitude de Noé, depois que o dilúvio passou, depois que a dificuldade passou, depois que veio o descanso, depois que veio a paz, sabe, a tranquilidade, a Bíblia não fala que Noé armou uma rede e foi dormir, e foi relaxar, e foi dar uma volta com a família. A Bíblia não fala que Noé fez isso primeiro. Eu sei que Noé depois relaxou, descansou. Mas a Bíblia fala que a primeira atitude de Noé depois do dilúvio foi levantar um altar a Deus e oferecer um sacrifício a Ele. Lá em Gênesis capítulo 8, no versículo 20, vai estar contando exatamente qual foi a primeira atitude de Noé depois do dilúvio, que foi construir um altar e oferecer sacrifícios ao Deus vivo. O quinto, irmãos, e último, Deus sorri quando usamos as nossas habilidades. Deus, Ele se alegra, Ele sorri, irmãos, quando Ele te vê usando as suas habilidades, usando aquilo que Ele te entregou, as suas qualidades, sabe, o seu jeito de ser, o seu lado profissional, sabe? Deus, Ele se alegra quando você usa as suas habilidades. Quando você usa, irmãos, quando você bota em prática as suas habilidades, o Senhor se alegra. O Senhor sorri, irmãos. Ele fica feliz. Deus, Ele dá a Noé a simples orientação. Depois que tudo isso passou, depois do dilúvio, Deus diz assim para Noé, né? Sejam férteis, multipliquem, encham a terra. Em outras palavras, Deus estava dizendo: sejam humanos, vivam, foi para isso que eu os criei. Eu creio que o desejo do coração de Deus, quando o Senhor disse isso para Noé, era dizendo que Noé precisava viver, dizendo que Noé precisava ser humano agora. Aquele momento de dificuldade, sabe, de responsabilidade, de ouvidos ligados àquilo que o Senhor estava, ao comando do Senhor, aquele momento ali passou, e o Senhor estava dizendo: agora viva, agora seja humano, vá aproveitar o que eu te dei, multiplique a terra, seja fértil. E às vezes, irmãos, nós temos a sensação de que o único momento em que Deus se agrada de nós, se agrada de mim, se agrada de você, é quando você está envolvido em alguma atividade espiritual, quando você está envolvido, sabe, numa leitura da Bíblia, quando você está assistindo os cultos, participando dos cultos, quando você está ali no seu momento de oração, no seu momento ali de, sabe, de renovo ali, orando ao Senhor, de comunicação com o Senhor, ou quando você está compartilhando a sua fé, como evangelizando, como participando do Café com Cristo, como participando dos evangelismos, como participando das células. Tudo isso é bom e é maravilhoso, e nós temos que continuar fazendo. Mas aquilo que o Senhor está nos direcionando nessa noite, é que Ele se alegra quando você é humano, quando você vive, quando você, sabe,
demonstra para ele que toda a sua capacidade vem dele, que tudo que você possui veio dele. Quando nós entendemos isso, que não se trata de sermos religiosos, e sim de cumprirmos o nosso propósito que Deus determinou para as nossas vidas, irmãos, nós faremos tudo isso, todas essas coisas, de uma maneira tão natural, de uma maneira tão espontânea, que deixaremos de ser pessoas religiosas e passaremos a ser filhos de Deus. E ser filho de Deus vai muito mais além de falar bonito em um altar. Ser filho de Deus vai muito mais além de ser líder de célula. Ser filho de Deus vai muito mais além de entregar marmitas para os necessitados, irmãos. Ser filho de Deus é viver para Deus, de acordo com o tempo e com as palavras que o próprio Deus determinar para você, irmãos. Quando nós entendemos isso, de fato, nós não vamos olhar para trás. Não importa o tamanho dos desafios, nós vamos permanecer, porque nós entendemos que nós somos filhos de Deus. E um filho é herdeiro de Deus, ele herda aquilo que é de Deus. Então, se eu sou herdeiro de Deus, então as preocupações sobre o que vai faltar, elas se cessarão, irmãos. As preocupações com o amanhã, elas acabarão. E nós vamos viver dia após dia, de forma íntima com o Senhor. E nós se alegraremos dia após dia, irmão. Dia após dia, eu digo sem medo de errar, que você vai ser alegre o tempo inteiro. E a alegria que eu falo, irmãos, é uma alegria de espírito. Vai ter momentos que você vai chorar, mas por dentro você vai estar alegre e contente e confiando no Senhor. Vai ter momentos que você vai expressar a sua alegria, sim. Você vai sorrir, sim. Você vai, fazer até outros também sorrirem com suas graças, como às vezes eu faço, não sei nem se às vezes, acho que toda hora. Meu Deus tem que ajeitar isso em mim. Meu Deus.
Fica feia para o nosso lado, irmãos. Vai ficando difícil, vai cegando. Daqui a pouco você não sabe mais onde está. E meu Deus, como é assustador você não saber aonde está. Meu Deus, como é assustador. Meu Deus, é como se você tivesse perdido. É como se você tivesse perdido, sem direção. Meu Deus, como é difícil, irmãos. Mas como é bom quando você entende que achou o lugar, que achou o caminho, que achou a pessoa para estar, que é a presença do Senhor, que é a presença dEle. Meu Deus, como nós dependemos da Tua presença, meu Deus, desse lugar. Em qualquer lugar, meu Deus, como nós dependemos do Senhor, meu Deus. E como o Senhor tem nos sustentado. Eu quero dizer nessa noite para você, irmãos, que na verdade, Deus Ele gosta de observar cada detalhe da tua vida. Deus Ele gosta de observar cada detalhe da sua vida. Às vezes você pensa que Deus não está te vendo, Ele já te viu. Ele não está te vendo, Ele já te viu. Na verdade, Deus gosta, meu irmão, Deus gosta de cada detalhe da sua vida. Ele não perde um único momento seu. Talvez o teu namorado perdeu os seus momentos, a tua namorada perdeu, sabe? Talvez o teu pai perdeu a tua apresentação. Talvez, sabe, você foi esquecido ali por alguns minutos por alguém. Mas eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor, Ele não perde um único momento da tua vida. Ele não perde, Ele não deixou de olhar nenhum momento para a sua dor, para a tua dificuldade. Em nenhum momento. Ele não perdeu um detalhe sequer da tua vida. Lá no livro de Salmos, no capítulo 37, no versículo 23, vai nos mostrar que os passos dos justos são dirigidos pelo Senhor. E Ele se agrada de cada detalhe, de cada passo seu. Ele se agrada. O Senhor conhece cada passo que você dá, irmãos. Cada passo. Seja ele pequeno ou seja ele grande. O Senhor está acompanhando cada passo que você dá. Cada passo o Senhor está acompanhando. Cada passo que o pastor Lucas dá. Cada passo, pastor Lucas, que o Senhor dá. O Senhor está acompanhando. O Senhor não perde um único momento. O Senhor está te vendo, irmãos. E é o que importa. Às vezes, eu tenho 33 anos de idade, como eu falei, 33, farei 34, agora em fevereiro. O pastor Lucas já até conseguiu ver uns cabelinhos brancos aqui, antes do culto começar. E eu quero dizer para você, irmãos, que às vezes nós queremos ser vistos por pessoas. Às vezes a gente está correndo atrás de um reconhecimento, ou talvez de um elogio de alguém. E eu quero dizer para você nessa noite, que talvez você se frustrou por não ter recebido esse reconhecimento. Mas uma coisa, e você até merecia esse reconhecimento de alguma forma. Mas você não teve ele. E eu quero dizer que você nem vai ter esse reconhecimento de pessoas aqui na terra. Você não vai ter esse reconhecimento. Mas uma certeza eu deixo para você, que o Senhor, Ele te conhece
e Ele te reconhece. Todas as vezes que nós falhamos e que nós voltamos para o Senhor, que nós consertamos os nossos erros, o Senhor te reconhece e te traz de volta. O Senhor te reconhece e te traz de volta. Amém, irmãos? Eu gostaria que você se colocasse de pé. O Senhor, Ele te conhece, irmãos. O Senhor, Ele me conhece. Irmãos, e não há nada mais gratificante na vida de um ser humano do que ser reconhecido por Deus. Do que ser reconhecido pelo Senhor. E nós somos conhecidos por Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos dele, irmãos. Filhos, isso muda tudo, irmãos. Isso muda qualquer construção de pensamento aí na sua mente, na sua vida. Isso muda qualquer linha de raciocínio humano, irmãos. Quando nós entendemos de fato que nós somos filhos de Deus e basta. Isso basta, irmãos. Isso já é suficiente a nós. Isso já é suficiente, nós não precisamos mais de coisa alguma. Se temos o Senhor, se temos Ele, nós não precisamos mais de coisa alguma, se temos Ele. Nós vamos até ter outras coisas, mas nós só vamos amar o Senhor. Nós só vamos amar o Senhor. Senhor, nós louvamos o Teu nome nesse lugar mais uma vez. Queremos, Senhor Deus, te render graças, Senhor Deus, e dizer que nós amamos o Senhor. Nós amamos o Senhor, meu Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem se alegrado com os nossos corações. O Senhor tem se alegrado, Senhor Deus, com as nossas atitudes.